arrogantes à desfilada, parecem encher a estrada. Cavalos e arreios reluzindo na poeira. Pergunto, quem são estes senhores? Respondem-me, os poderosos do palácio. O século XVII marcou uma profunda alteração na vida em Macau. Por um lado, a concorrência de povos europeus, sobretudo os holandeses, que desejavam substituir os portugueses no comércio com o Japão. Por outro lado, o fim deste comércio, em 1639, que os portugueses faziam em regime de monopólio e que lhes proporcionava grandes riquezas. Os holandeses, o inimigo da Europa, como lhes chamavam os católicos, ocuparam Malaca em 1641, estrangulando assim, e por algum tempo, a rota vital do comércio entre Macau e Goa. Em 1640, dá-se em Portugal a restauração da independência. Desde a União Dinástica, em 1580, que determinações reais tinham demarcado as zonas ultramarinas que pertenciam a Portugal e à Espanha. O objetivo era garantir que cada país defendesse as suas áreas de influência comercial. Aqui no Oriente, estas normas significavam a impossibilidade de os portugueses de Macau poderem transportar para as Filipinas a porcelana e a seda da China e a impossibilidade de adquirir naquele arquipélago a prata peruana e mexicana que os galeões espanhóis traziam das colónias da América através da carreira Acapulco-Manila. Como tal determinação não convinha a ninguém, ela não era verdadeiramente respeitada e com a anuência tácita da coroa, o comércio marítimo entre Macau e Manila foi-se processando com alguma regularidade. No entanto, pouco tempo antes da restauração da independência, a precária situação económica de Espanha impôs uma política global de contenção de despesas. Interessava reter as reservas de metal, não gastando os reales de prata. E a Macau chega, em 1639, a proibição do comércio entre Macau e Manila. Dizia o documento: evitar a extração da prata espanhola pela fazenda que levam os barcos de Macau. Neste período, a situação interna da China era de grande perturbação, com a dinastia reinante, a dinastia Ming, a sentir-se incapacitada para travar o avanço esmagador do poder manchu. E em 1644, o trono imperial chinês, na posse dos imperadores Ming desde 1368, vê-se ocupado por uma nova família dinástica oriunda da Manchúria, uma província do norte da China. Esta dinastia, a última dinastia reinante do Celeste Império, era tida como intrusa, porque não provinha da etnia Han, que é a etnia maioritária na China. Muitos são os chineses do Sul que, neste contexto de guerra civil, procuram refúgio e abrigo em Macau.
Agora era preciso adaptar os interesses do território às regras do jogo impostas pelos novos senhores da China, demonstrando tato diplomático para consolidar a presença portuguesa nesta região. Mas é com o decorrer do século XVII que se faz sentir em Macau a crescente afirmação do poder chinês. O já estreito espaço de manobra dos portugueses é progressivamente sufocado através de uma série de medidas de caráter administrativo, económico, judicial e religioso. E assiste-se, em meados do século XVIII, a uma quase integração de Macau no Império do Meio. Vejamos quais os momentos que ilustram esta situação de forma mais gritante. Pequim decreta, em 1661, a proibição do comércio marítimo para estrangular o apoio dado pelas populações costeiras do sul da China aos que se opunham à nova dinastia de Shang. Ora, Macau, pequeno porto do litoral, vivia do comércio marítimo, o que implicava, se esta determinação aqui fosse aplicada, graves consequências para a sua economia. Foi graças à capacidade de persuasão do jesuíta português Gabriel de Magalhães, junto da corte imperial, que Macau foi poupado aos inconvenientes deste decreto. O imperador Kangxi, com o intuito de obter maiores receitas para o império, abriu o Porto de Cantão ao comércio internacional em 1685. Acabava-se de vez o exclusivo comercial dos portugueses, o único povo europeu que até essa data tinha tido o privilégio de ir a Lampoa, o Porto de Cantão, fazer comércio com os chineses. E dado que o Porto de Macau estava dentro da esfera de controlo do Porto de Cantão, o imperador Kangxi, para arrecadar as receitas fiscais do comércio marítimo do território, mandou criar, em 1688, um posto alfandegário situado no Porto Interior. Os funcionários imperiais manchus sabiam que a riqueza dos portugueses dependia dos negócios da exportação. Mas, diziam eles, a sede de lucro pode provocar distúrbios. É preciso, pois, vigiar a conduta dos portugueses e evitar que marginais do Império e bárbaros estrangeiros, atraídos pelo dinheiro, se misturem como num lamaçal de onde surgirão muitas questões. O comércio marítimo devia, pois, ser controlado. No ano terceiro do reinado do imperador Yunzheng, filho de Kangxi, ou seja, em 1726, fixou-se em 25 o número máximo de embarcações que os portugueses podiam ter no Porto de Macau. Foram assim dadas instruções ao mandarim local para gravar a numeração a fogo em todos os barcos, dando a cada um manifesto com o título de registro, o nome do timoneiro, dos marinheiros, dos comerciantes e a indicação da hora de entrada e saída do porto, para que pudessem ser inspecionadas e controladas as mercadorias a bordo. Como não podia haver aumento de contingente, sempre que uma lancha, uma barcaça de fruta
um barco de pesca à rede ou um tancar estavam demasiado danificados, podiam ser substituídos por um novo que ficava com o seu número de registro. Seriam castigados o comandante e operários que construíssem um barco sem autorização, o mesmo sucedendo às autoridades encarregadas da vigilância. Em 1732, foi criada nova alfândega chinesa para cobrar as receitas dos barcos que atracavam na Praia Grande. Há um facto curioso. Naquela altura, os portugueses estavam autorizados a vir para Macau substituir outros, mas era proibida a permanência de todos aqueles que vinham ocupar cargos novos, para evitar o aumento da população estrangeira. Não havia licença para a construção de casas novas. Apenas era permitido reparar as já existentes, sendo para isso necessário obter a autorização do mandarim que exercia jurisdição sobre Macau. Esta ingerência na vida da cidade teve também reflexos no aspecto religioso. Uma das cláusulas sobre este assunto determinava o seguinte: Os bárbaros, os portugueses, são adeptos da religião católica. No entanto, não podem ensinar ou induzir os chineses a entrarem na mesma lei, que corrompe os costumes e o coração. O procurador do Senado e o cabeça dos chineses devem inspecionar casa por casa, a fim de impedirem que os chineses entrem na religião católica. A interferência do poder chinês também se fez sentir na esfera judicial. Em Macau, tanto as autoridades portuguesas como as chinesas detinham o exercício do poder judicial. A primeira reunião da Câmara, em 1583, tinha estabelecido que o procurador, um dos elementos mais importantes do Senado, assumiria a jurisdição criminal sobre a população chinesa residente. No entanto, 4 anos depois, é publicado o primeiro regimento dos ouvidores de Macau, em que a figura do ouvidor, aquele que ouvia as queixas dos cidadãos, isto é, o juiz que julgava em nome do rei, não podia interferir na jurisdição que o mandarim exercia sobre os chineses. Os litígios entre portugueses e chineses eram resolvidos pelo ouvidor, que recorria para Goa sempre que a questão excedesse a sua alçada. Mas quando as causas crime envolviam só os chineses, o ouvidor tinha que entregar os réus à justiça mandarínica. Em 1736, o vice-rei de Cantão impôs o estabelecimento em Macau de um mandarinato com jurisdição criminal e de polícia sobre os chineses. Chamava-se Tsotang, ou Mandarim de Monha, e a criação deste cargo correspondia a um princípio de repartição do poder político ou jurídico que já explicava quer o pagamento do foro do chão ao imperador, quer a existência de uma alfândega chinesa desde 1688.
O exercício da aplicação da justiça foi sempre um foco de conflitos entre as duas comunidades, que se acentuou no século XVIII. Os mandarins reivindicavam o julgamento de todas as questões penais que envolvessem chineses, mesmo quando os réus eram portugueses. As autoridades portuguesas consideravam inaceitável esta situação, sobretudo quando os réus eram portugueses. Mas tinham frequentemente que ceder, dada a fragilidade do equilíbrio entre os dois poderes. Recorriam, por isso, a expedientes para reduzir os efeitos desta situação de crescente dependência. Um deles era o de preparar a corda da forca de portugueses condenados pelo mandarim, de modo a que ela se partisse no ato de execução. Assim, era poupada a vida do réu, de acordo com uma antiga tradição europeia. Era o chamado juízo de Deus. Mas no dia 8 de janeiro de 1744, este estratagema não funcionou. Um português foi condenado à morte pela justiça mandarínica por ter assassinado um chinês. Mas apesar de a corda se ter partido e de ele ter sido protegido pelos padres que o cobriram, como era costume, com o estandarte da misericórdia, ele acabou afinal por ser executado. Em 1747, chega a Macau o governador António José Teles de Menezes, que pretendeu inverter esta situação, procurando afirmar o poder português. No ano seguinte, 2 soldados foram acusados de homicídio de um chinês. Apesar de forte pressão, Teles de Menezes não entregou os réus à justiça chinesa. O problema foi por fim resolvido através de uma solução de compromisso. A justiça portuguesa condenou-os ao degredo. Por seu lado, o mandarim concedeu-lhes o perdão, ficando assim salvaguardado o princípio da jurisdição chinesa. Em contrapartida, o governador militar, a quem cabia a aplicação da justiça sobre os soldados, pediu ao Senado que se não publicasse na cidade cristã o perdão do mandarim, para não subalternizar a posição portuguesa. Há um outro episódio, ocorrido no mesmo ano de 1748, que demonstra a intenção deste governador em prestigiar o poder português. Funcionários da alfândega chinesa construíram uma vedação à volta do edifício, ocupando um espaço a que não tinham direito. Teles de Menezes mandou de imediato demoli-la. Confrontado com a apreensão e com o receio do Senado, ele justifica-se. Aonde se arvoram as esquinas de Portugal, se não abaixam sem derramamento de sangue. Mas perante a ameaça do mandarim em levar o caso ao conhecimento do vice-rei de Cantão, o Senado de Macau interferiu no conflito, pedindo desculpas e mandando construir, a expensas suas, uma nova votação. Redundou assim num completo fracasso a política do governador Teles de Menezes. Pode-se considerar este governador como um antecessor da política de Ferreira do Amaral. Mas um século separava estes dois homens, 100 anos que assistiram a muitas transformações no Reino de Portugal, no Celeste Império e neste pequeno enclave do sul da China.